Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu me chamo Márcio, estou aqui com o Daniel Varajão. Daniel, Fala. muito obrigado pela presença. Hoje vamos bater um bate-papo aí sobre a indústria de fundos, mais especificamente a classe de multimercados. Então, Daniel, eu gostaria que você se apresentasse um pouco melhor e falasse até mesmo da Asset para a gente. Legal, Márcio. Muito obrigado. Agradeço o pessoal da Invest Smart pelo convite, o André, a Tati, a Mônica. Pessoal, realmente, equipe muito de primeiríssima linha que vocês têm aqui na casa para avaliar produtos. A Porto Asset, basicamente, é a gestora de recursos ligada ao Grupo Porto Seguro. O Grupo Porto Seguro é bastante conhecido, é uma empresa listada, vai fazer 80 anos agora, em agosto de 2025, Bacana. de existência. E a Asset, ela presta serviços de gestão de recursos das reservas técnicas e do dinheiro do grupo há quase 30 anos. Mas a Asset, como uma figura independente, com CNPJ próprio, existe desde o final de 2013. Foi no momento que a gente trouxe um CIO de mercado, que é o nosso CIO até hoje, o Isaac Benaderetti. E aí ele desenvolveu produtos, processos, trouxe pessoas, para que a gente pudesse tornar a Asset que a gente é hoje, né? E hoje a gente tem quase 35 bi de reais sob gestão, desses 25 bi desse clientão, né, da Porto, e 10 bi de clientes terceiros. Perfeito. De pessoas como os clientes dos assessores aqui da Invest Smart, do ecossistema e de outros ecossistemas de distribuição também. Claro, bacana. Daniel, gostaria que você trouxesse para a gente números que pudessem nortear o nosso bate-papo. Estou falando de rentabilidades, de indicadores, benchmarks que são usados pela indústria de fundos de multimercado e até mesmo de alguma intempérie ou dificuldade que os fundos têm encontrado nesse ano que passou de 24 para essa nova rodada de 25. Ótimo, boa pergunta. Quando a gente foi convidado aqui para fazer parte desse podcast, e a gente passou a desenvolver o tema, então muitas vezes a gente fala do passado, fala de produtos que foram muito bem e de produtos que a Asset quer vender, mas a gente quis fazer um tema um pouquinho diferente para mexer um pouco com o mercado, para tentar trazer um pouco de uma consciência diferente, de sair um pouco do lugar comum. E a gente falou, vamos falar de multimercado? Porque ninguém quer falar de multimercado. Né? Tá difícil falar de multimercado. Difícil, né? O assessor vai lá falar com o cliente fala, pô, não quero nem ver. Né? Ficou machucado ou por causa da rentabilidade, ou entrou no momento errado. Né? Se você olhar, Márcio, em 2024, a indústria de multimercado ela teve um resgate líquido de 358 bilhões. Isso porque em 2023 teve 180 bilhões e a gente achou que era o fundo do poço. Exato. Mas aí em 2024 foi o dobro. A grande diferença é que em 2023 a captação da indústria como um todo foi negativa. Ao passo que em 2024 a captação da indústria como um todo foi positiva. Então em 2024 você tem 60 bi de captação em fundos na indústria, são dados da Ambima, tá? E 360 bi de resgates no multimercado. Claro, foi a renda fixa que andou, né? Sim. Renda fixa e crédito privado. Mas, pô, a gente começou a se incomodar com esses números, e não era de hoje, e a gente passou a estudar um pouco o tema, olhando coisas do passado, olhando um pouco da nossa história, né? E a gente encontrou alguns números bastante interessantes, né? E é isso que a gente quer trazer um pouquinho aqui hoje, né? Como que se desenvolveu a captação ao longo dos anos que os multimercados existem, e tentar identificar, né, aonde que essa indústria, né, se é que dá para falar da indústria como um todo assim, mas aonde que essa indústria falhou. Exato. E a gente mesmo, né, no nosso produto, a gente reestruturou ele e de que forma a gente espera olhar para frente. Claro. Para que a gente volte a ter clientes olhando para essa classe de ativos, né? Sim. O mundo, gente, não é só renda fixa, crédito privado. E vocês estão ouvindo isso de um gestor reconhecido pela especialidade em renda fixa e por crédito privado. Claro. Então, realmente, a gente quer trazer esses temas para a pauta. De fato, quando a gente olha para a questão do multimercado, a gente tem que trazer para os clientes, né, e para a nossa prateleira de produtos como mais um item de diversificação para a carteira do cliente. E não mais o item para a gente concentrar a carteira dele.
Tá? Então, quando a gente acaba falando de fato desses resgates expressivos e de uma performance ruim do final do ano passado, né, a gente às vezes acaba esbarrando em umas carteiras que os clientes, ou por... Quarto. Vou começar a entrar num tema muito complicado. Quer trazer a bola para o IHFA? Quando você falou de performance, que daí eu já ia puxar isso. Exato. Eu ia falar, deixa eu falar de performance. Tranquilo. Como é que a gente... Porque assim, não dá para falar da performance de um ou de outro fundo, né? Sim, então, sim. Tentar identificar como um todo pelo IHFA. Tá, perfeito. Então, eu queria também que a gente pudesse trazer uma questão do IHFA, né, o nosso índice de hedge funds. Queria que você explicasse um pouco mais para quem está nos ouvindo. Como é que a indústria olha para esse indicador, como é que a Porto tenta se posicionar dentro desse índice, se ela tem performado melhor e se existe alguma dificuldade de superar o índice. Boa, ótimo. Essa é muito interessante porque às vezes a gente sai aqui falando as letrinhas, né, e as pessoas nem sempre estão acostumadas com aquela sigla, né? IHFA, como você bem colocou, Márcio, o índice de hedge funds da Ambima. É uma cesta de multimercados divulgado pela Ambima e, naturalmente, você consegue calcular a rentabilidade. Bom, se ele é uma cesta e ele evolui ao longo do tempo, fundos entram e fundos saem dessa cesta, o IHF é uma boa proxy da indústria para a gente falar de performance. Por que eu quero tocar nesse ponto? Porque as pessoas falam assim, o multimercado foi uma tragédia. Não, mas peraí, mas foram todos que foram uma tragédia? Alguns foram uma tragédia, com certeza. Realmente, alguns não. Né? Mas e na média, e nessa cesta? Então vamos usar o IHFA como proxy da indústria. A indústria foi bem ou foi mal naquele ano? A gente olha o IHFA e compara com o CDI. E aí, lembra que eu falei a gente pesquisou ali o histórico? O IHFA tem 16 anos inteiros e mais um pedaço lá do ano que ele foi lançado, se eu não me engano, 16 para trás, né, de 24, acho que é 2006. Isso. É isso? Eu errei a conta. Mas por aí. Por aí. Dos 16 anos de existência completa do IHFA, em 11 anos ele bate o CDI. E ele bate com alguma folga, tanto que dá um retorno nominal desse índice, né, dessa cesta de fundos, um retorno nominal acumulado de 411% no período, contra uns 320, acho que é 323% do CDI. Perfeito. Bom, então, é uma classe de ativos que no longo prazo ela é consideravelmente vencedora. Claro. Não estamos analisando aqui o risco, a volatilidade, nada, mas numa primeira olhada ela é vencedora. Mas nos últimos 2 anos, Márcio, que eu acho que é aí que o pessoal começa, né? Aí vai lendo muita notícia, os clientes têm experiências negativas, entra num fundo que era bom, ficou ruim e tal. Os últimos 2 anos, o IHFA perde do CDI razoavelmente. Né? Então ele perde uns 400 bases, uns 4% em 2024 e uns 3% em 2023. E talvez não, mas certamente isso ajudou, então, a essa classe de ativos ter tantos resgates como aquele número que a gente trouxe agora há pouco, né, de 360 bi em 2024. Na soma dos últimos 3 anos, são quase 600 bi de resgate, 350, 180 e no outro ano é uns 70 bi. Vamos cortar um pouquinho essa parte, amigo, do que eu trago os números? Porque eu acho que eu dei uma errada meio grosseira neles. Só dar uma conferida aqui. É 623. Não errei grosseiro, não. Acho que eu vou continuar. Mas quer voltar do raciocínio para poder ir mais fluido? Pode ser. Mas daí eu já não lembro onde eu estava. Mas vamos lá, eu falei do HFA, falei da captação, estava falando dos retornos que foram negativos e da classe de ativos como um todo. Então, estava falando que foi ligeiramente abaixo do CDI. Que foi razoavelmente abaixo do CDI nos últimos 2 anos. Tá, vou pegar de volta aqui. Então, quando você analisa mais friamente, dando aquele passo para trás para poder enxergar um prazo maior, a classe de ativos ela é uma classe de ativos que deve ser considerada. E ainda a gente precisa ter em conta, né, Márcio, você bem sabe que multimercado cabe muita coisa lá dentro. Com certeza. A rigor a gente pensa em multimercado, pensa ali nos macro, né, ou mais macro trading, macro carregamento, uma estratégia um pouco mais específica, eventualmente um long and short
que está vestido ali de multimercado, mas multimercado cabe muita coisa. Então, a ideia que não vamos demonizar a categoria, vamos olhar o que dá para ser feito, o que foi feito de errado. E aí, já emendando, desculpa me alongar aqui, mas eu acho que um tema que é muito interessante, quando a gente fez uma retrospectiva do surgimento dos multimercados, a gente dividiu ali em fases. Então, tem a segunda fase que a gente chamou, tirando a primeira fase, que é a década de 90, é muito incipiente, pouquíssimos players, né? A gente ali na segunda fase, ali de 2004 a 2014, a Copa do Mundo do Brasil como um marco, a gente teve Investment Grade do Brasil, a crise do subprime dos Estados Unidos, que teve 6 circuit breakers, então. Depois a gente teve um boom de multimercados, um nascimento de muitos multimercados. Mas o que era aquele multimercado? Era aquele cara que operava o Kit Brasil. Não sei quantos de vocês já viram esse termo. Kit Brasil, o cara vai lá, fica um pouco aplicado em pré, um pouco aplicado em inflação, em B, né, alguma coisa assim, um pouco aplicado em bolsa e eventualmente trade ali $1. 90% dos multimercados era isso. Parecia que esse é um fundo que depende muito de cenário. Mas logo depois dessa fase, a gente teve uma fase ali de uns 2, 3 anos do pré-impeachment da Dilma. E essa fase foi muito ruim, porque o Brasil teve uma crise de credibilidade muito grande. A gente também teve um Banco Central atuando de forma muito forte, em desacordo com as expectativas do mercado. E nessa fase os multimercados foram mal. A gente teve 2 anos de resgate forte também aí. Só que o mercado era muito menor. Então nada parece com esses 630 bi de resgate dos últimos 3 anos. Por fim, eu queria destacar aqui a última fase, que é a que a gente recém viveu aqui, que é o que a gente chama de ápice dos multimercados. Então ali depois, quando o Temer assume lá com a ponte para o futuro, vamos botar o país no lugar, concessões, privatizações, quase um choque de liberalismo na economia. Isso foi muito positivo para os fundos multimercados. A gente não está falando só de cenários de queda de juros. Eu já vi muitos estudos no mercado de quando o juros cai, o multimercado vai bem. Não é só isso. Exato. A gente tinha um ambiente muito mais favorável à tomada de risco e ao desenvolvimento do mercado de fundos e mercado de capitais como um todo. Então, essa fase, esse ápice foi muito positivo. Nessa fase, a gente teve mais uma tonelada de gestores aparecendo. E aí sim a gente teve gestores com diferentes estratégias. Nessas fases também, nessa fase que é o ápice, a gente também identificou que tinha muito gestor que era um profissional que migrou da tesouraria de banco. O cara migrou da tesouraria de banco e vem tocar fundo. Perfil diferente, trabalhos diferentes. É parecido, mas não é igual. O cara não tem aquele compromisso com a cota, ele se preocupa com o P&L no ano. Exato. Que é o P&L no ano, que era o que o banqueiro cobrava dele, o tesoureiro cobrava dele. Então, nem todo mundo conseguiu se adaptar a isso. E assim, claro, a gente não quer fazer uma análise, aqui não é uma tese de doutorado, mas a gente fica com essa impressão de que teve muito fundo que errou o tamanho e a forma de assumir risco. Claro. E isso veio se manifestar nesses anos agora, no pós-Covid, que a gente tem um cenário mundial bastante diferente, com inflação super alta, todo mundo meio perdido do que fazer com taxa de juros, e esse pós-Covid foi ruim na média aí de performance, como eu falei do IHF agora há pouco, e acho que a turma que tomava muito risco ou que não tinha essa preocupação, não tinha essa visão do cotista, ou mesmo a visão do assessor que está defendendo o produto ali, né? Eu acho que essa turma não se deu bem. Sim. E isso ajudou a dar esse aspecto de que, multimercado só toma risco e nem bate o CDI. Então, assim, como você bem apresentou, a gente tem aí quase 16 anos completos, se não um pouco mais do índice HFA. Eu queria mais que a gente conversasse e falasse a respeito, será que o cliente, no boom da indústria, não acabou entrando na janela errada? O Brasil acabou inserindo a indústria de fundos numa janela complexa para ele entrar, tá? E acabar tendo performances não esperadas como as que ocorreram. E na questão do cliente começar a tomar uma aversão a risco um pouco desproporcional ao que ele tinha no passado. Tá? Estamos falando aí de uma Selic que tenta cair, mas volta para o ápice dela,
Estamos aí com uma projeção de esperados quase 15% ao ano. E aí fica a questão na cabeça do investidor. Vale o risco? Ou é melhor ele continuar como ele está? Ou tomar outro risco? Né? Eu vou aproveitar a sua pergunta para falar, porque realmente você trouxe muitas coisas aqui que são relevantes nesse cenário de decisão do cliente. Eu vou aproveitar para falar como que a gente entende que o multimercado deve ser para que ele caiba num cenário de alocação do cliente, realmente. Claro. Né? É muito comum a gente ver carteiras de cliente em que ele compra produtos, ele não compra uma estratégia. Né? E a gente até estava trocando uma ideia ali sobre investimentos pessoais. Né? A gente mesmo às vezes cai nesse erro, né? Mas comprar o produto e deixar lá não é a melhor estratégia. Já é sabido que não é a melhor estratégia, mas você precisa ter muita disciplina ou do cliente ou do assessor e preferencialmente dos dois, para que seja feita realmente uma revisão da estratégia. Pô, onde que eu quero estar? E esse instrumento funciona? Então, o que a gente acredita no multimercado aqui para frente? E, na verdade, isso que eu falei responde o que você falou do cara entrar no momento errado. Né? E como é que a gente entende daqui para frente? A gente fez uma revisão no todo o nosso processo do multimercado. O nosso multimercado macro da Porto, ele era de 1995. A fundação não era em 2013, porque a gente fazia gestão já de recursos. Ele atendia a seguradora, mas a gente já tem expertise disso há um bom tempo. Ele é de 95. Mas a gente realmente reestruturou agora, porque a gente tinha um processo de tomada de risco bastante independente. A gente tinha os portfólio managers especialistas em algumas caixinhas, mas elas não se juntavam. Quando elas não se juntam, parece que a gente, de alguma forma, perde o objetivo final do cliente. Então, agora a gente pegou um portfólio manager de gestão da parte internacional, um cara super experiente. Ele está lá na Porto desde 2017. E em meados do ano passado, a gente conduziu esse estudo com ele, com a equipe de risco, e ele assumiu o fundo como um todo. E ele setou ali, ele configurou limites de risco quase neuróticos para o fundo, de forma que fica até difícil a tomada de risco pelos gestores, pelos portfólio managers, que todos respondem para ele, mas esse controle de risco ele vai muito em linha com a expectativa do cliente. Bacana. Naturalmente, nesse momento, então, a gente vê que clientes que queiram voltar para essa estratégia devem voltar num fundo de vol um pouco menor, e a gente fez isso no nosso fundo, uma liquidez maior, e a gente pratica esse nosso fundo com resgate em D6, e a gente mexeu até na taxa de administração. Já que o risco caiu um pouco, a gente diminuiu a taxa de administração, e hoje a gente pratica no nosso fundo, que é o Porto Rio Branco, 1,25% ao ano. A gente acha que é mais alinhado com os clientes também. Então, o que a gente vê daqui para frente é um cenário de, se houver uma volta para o multimercado, é uma volta mais gradual, é uma volta com uma vol um pouco menor, mas o processo todo que a gente fez em casa não foi simplesmente baixar o risco e entregar um retorno menor. A forma como a gente constrói o modelo de risco foi toda refeita, reformulada, para que a gente atinja um objetivo final, que é não ter um cliente feliz que entrou num dia e a cota subiu uma porrada, e o outro cliente incomodado porque ele entrou e dali para frente só caiu. Então o fundo é vivo, os clientes entram e saem o dia todo, e ele tem que ter uma dinâmica que atenda a maior parte de cotistas possível. Perfeito. Então, trazendo também para uma questão um pouco mais política da nossa conversa, eu queria saber como é que a Asset ela se comporta com os possíveis cenários futuros que a gente tem, tá, para a nossa economia e para a nossa política. Né? A gente está falando de uma possível reeleição, tá? E isso possivelmente agravar o cenário atual do país, ou o país guinar totalmente para um sentido oposto ao que a gente tem atualmente. Essa é muito difícil. Mas vamos lá, eu vou tentar dar alguns dados que a nossa equipe de macroeconomia coloca. A nossa equipe de macroeconomia é bastante robusta. A gente tem sido bastante intensivo ali em pesquisa, realmente. A gente ficou em top 1 ali no Banco Central em projeção de Selic em dezembro. A gente tem sido duro, porque a gente vê um risco fiscal muito grande. E eu vou resumir um pouco o que você está falando qual é o tamanho do rombo fiscal adicional que pode ser gerado para uma tentativa de reeleição. E é claro, existe sim uma expectativa do mercado como um todo de uma possível ruptura ou uma troca, né, de poder de uma esquerda para uma direita, ainda que seja uma direita muito desorganizada. Vou só trazer isso para o fundo multimercado, até para encurtar aqui a resposta.
No fundo multimercado, a gente é agnóstico em relação a cenários longos, porque realmente a gente não quer capturar um cenário longo e se errar, deu tudo errado. A gente olha posições realmente de curto e médio prazo e a gente olha uma parte internacional muito forte, que também está bastante movimentada. Então, grosso modo, como tentei escapar um pouco aqui da sua pergunta, que é uma pergunta, claro que é muito pertinente, mas ela impacta principalmente a parte de taxa de juros, que é um negócio que a gente opera muito. A gente está bastante cauteloso, a gente vê um cenário fiscal ruim, algumas coisas de curto prazo com algumas notícias boas de atividade, de arrecadação, mas a gente não acha que isso é sustentável, acho que a gente tem uma inflação permanente de serviços e isso vai piorar até a eleição. De fato, uma conversa curta para a complexidade do que a gente estava falando, mas de qualquer forma eu agradeço muito, tá, pelo tempo, tá, pelo bate-papo em si, pelos dados, tá, e pelos ensinamentos. Muito obrigado, tá, Daniel? Legal, Márcio, obrigado. Pessoal, mais uma vez agradeço também. Bate-papo bacana, descontraído, tema que dá muita conversa. A equipe da Porto está à disposição. A gente tem um carinho enorme pela Invest Smart, então contem com a gente e muito obrigado.